o fato é que o César tem falado muito sobre isso também, né? Eu acho que é um ponto importante a gente focar. A gente, na semana passada e na semana também, a gente falou muito da articulação do governo, que a articulação do governo está fraca, que a articulação do governo isso e aquilo. E é tudo verdade, tá, gente? Isso não é pegar no pé nem nada, a gente também tem que colocar as coisas como elas estão. Vamos colocar em dados aqui para as pessoas entenderem. O MDB, o União Brasil e o PSD, o Partido do Kassab, eles, em tese, deveriam formar uma espécie de base fluida do governo, né? Não votariam sempre com o governo, mas o governo deveria ter votos do União Brasil, do PSD e do PMDB, né? Do MDB. Por quê? Esses partidos, cada um deles, indicou 3 ministérios. Vamos lembrar que a Simone Tebet é dessa turma, indicada pelo MDB, vamos lembrar Juscelino Filho, vamos lembrar o próprio Renan Filho do Renan, né? A ministra do Turismo, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Agricultura. Então, esses 3 partidos juntos, eles têm 9 ministérios no governo Lula hoje. E eles não estão votando com o governo Lula. Essa é a grande questão, né? Então, a parte da articulação vai um pouco nessa, assim, teve um esforço do governo para entregar os anéis, para não perder os dedos, para esses partidos não estão voltando com esses votos. Então, tem uma falha nessa articulação, nesse sentido, sem dúvida. Agora, o César tem falado muito sobre isso, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Quem é que aprovou o marco temporal ontem? Foi a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, não foi o governo que aprovou esse negócio. Não, essa ideia não veio do governo, isso não é um projeto do governo, essa ideia está andando, arrastando correntes aí pela Câmara desde 2007, se eu não me engano, né? É uma coisa antiga que está andando por aí, e ontem teve quase 300 votos, vamos lembrar aqui, importante para a nossa audiência saber, muito se falou que essa lei ordinária, como se chama, né, aprovada ontem, que vai para o Senado agora, ela é inconstitucional. Tem já pareceres do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União dizendo que essa lei é inconstitucional, porque, de fato, ela não está acima da Constituição. Mas ontem, a votação que foi feita ontem na Câmara, ela ficou a pouco mais de 20 e poucos votos de ter força para aprovar uma emenda constitucional. E poderia se argumentar aí que essa emenda também não tem capacidade de destruir as cláusulas pétreas da Constituição, entre elas uma cláusula pétrea que fala sobre os direitos dos povos originários e não fala em nenhum momento que tem que começar em 5 de outubro de 1988 nem terminar. Tudo bem, mas vejam o tamanho da direita e da extrema-direita no Congresso hoje. Ela teve ontem quase força para votar uma alteração na Constituição em termos de votos. Então a gente tem que também, falamos da articulação do governo, isso é um problema, uma questão, o governo vai ter que lidar com isso. Por que é que esses partidos não estão entregando governabilidade se eles estão no governo? Ora, eles estão em 9 ministérios. Por que é que eles não estão entregando esses votos? Isso é uma coisa que, eventualmente, vai ser rediscutida. Mas o que foi feito ontem no Parlamento Brasileiro, para além dos caprichos do Lira, vamos lembrar que o Arthur Lira, sozinho, pessoa física, se não tivesse sentado na cadeira que está sentado, não teria o poder que tem. O Arthur Lira, ele tem o poder por conta da cadeira que ele ocupa, né? Vamos lembrar disso. O Eduardo Cunha, depois que saiu dessa cadeira, foi preso, ficou 3 anos preso. As pessoas não têm esse poder porque elas nasceram com esse poder, não é um direito divino. O Arthur Lira não é o Rei Sol, né? Ele não foi empossado por Deus, né, na mitologia aí do Rei Sol para fazer o que ele está fazendo. Ele representa um conjunto de interesses ali que ontem aprovou, e importante também que as pessoas saibam, não é só o marco temporal em relação a quando essas disputas por terra podem ser feitas. Não, ontem passou, por exemplo, liberação de mineração em terra indígena. Isso está no projeto. Os caras liberaram mineração em terra indígena ontem. Os caras liberaram a possibilidade de se construir obras industriais, estradas, portos, aeroportos, o que vocês quiserem, ferrovia, hidrelétrica, usina, indústria, em locais onde essas populações têm áreas em disputa, sem ouvir as populações locais. Isso está no projeto. Então, quem passou esse projeto ontem, eu vou repetir aqui, foi a direita brasileira interessada em fazer o agrado ao 0,01% da população, e isso tem consequências nefastas. Não é só uma disputa, gente, que a gente imagina que a imensa maioria de nós não está envolvido em disputa de terra, né? Nós que estamos aqui conversando e tal, nós estamos envolvidos diretamente nisso. Mas isso é uma questão que vai estourar em... O que foi que a Câmara aprovou ontem? Para a gente deixar bem claro para as pessoas. A Câmara aprovou ontem a possibilidade de ter mais mineração na Amazônia. Isso abre pistas de pouso,
As pistas de pouso são sabidamente utilizadas para tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, escravização de pessoas, né? Então, o que a Câmara aprovou ontem, na prática, foi liberar esse negócio em terras que estão em disputa. Esse é o projeto que passou ontem. E quem é que aprovou esse projeto ontem? A direita e a extrema-direita brasileiras. Então, é importante a gente focar. Tem, claro, uma briga pública, política do Arthur Lira com o Renan. O Renan, a melhor opção que o Renan deu ontem, né, no Twitter, quando o Renan acusou o Arthur Lira de ter violentado a esposa, de ser ladrão, de roubar dinheiro público e tal, a melhor resposta do Renan, na verdade, nos veremos em 500 e não sei quantos dias, que é quando, em tese, acaba o mandato do Arthur Lira e deve se renovar a presidência da Câmara. Então, a gente não pode esperar que a resposta venha daqui a 1 ano e meio. Essa é a grande questão. Agora, tem articulação do governo? Tem. Mas tem uma coisa importante. Quem está fazendo isso com o Brasil é uma herança do governo passado que a gente teve. Uma direita e uma extrema-direita empoderados. Vamos lembrar como isso se consolidou. O Bolsonaro, durante a pandemia, e com todos os seus rolos na justiça, tinha um real medo de ser cassado, de tomar um impeachment, de que se abrisse um processo de impeachment. O Bolsonaro entregou o Brasil para essa galera em nome próprio. Entregou o Brasil. Isso não se conseguiu se desfazer. Tentou-se no ano passado acabar com o orçamento secreto. O STF entrou nisso. Vamos lembrar, teve uma decisão do STF, se não me engano até do próprio Gilmar Mendes, né? Falando que o orçamento tem que ter regras mais claras, tem que ter transparência, você tem que saber exatamente, antes de aprovar o dinheiro, para que aquele dinheiro vai ser usado, para quem vai, quem é o deputado que está mandando a emenda, para aquele prefeito, para aquele governador. Isso aí foi aprovado no ano passado. E o Arthur Lira e essa Câmara eleita não engoliram esse negócio. Eles estão tentando dar uma volta no orçamento secreto. Essa é a grande questão. E estão tentando sugar tudo que eles podem. Tudo. Então, para a gente deixar bem claro, o César tem falado isso na semana passada, falou isso ontem no N2 de novo. É importante a gente lembrar, o Brasil está refém da direita e da extrema-direita no Congresso. O governo pode fazer alguma coisa? Pode, o governo tem que fazer a luta política. Claro, tem que fazer mobilização social, tem que falar com os movimentos sociais, tem que reunir de novo a esquerda brasileira organizada. Onde é que está os trabalhadores organizados nessa discussão? Onde é que foi parar a CUT? Onde é que foram parar os sindicatos? Cadê essa galera? Essa conversa não está sendo feita de fato? Não está sendo feita. Isso seria suficiente? Não sabemos se seria suficiente, porque nós temos um Congresso majoritariamente reacionário. Ontem foram aprovados os direitos, segundo esse marco temporal aprovado, ontem foram aprovados os direitos de exploração, grilagem, de crime, de tráfico. Isso que foi aprovado ontem. Quando você libera garimpo em terra indígena, quando você diz que uma terra em disputa não pode mais ser em disputa e que alguém que já está lá hoje, mesmo que tenha roubado aquela terra, pode fazer o que bem entender, quando você diz, como você disse na lei ontem, que grandes obras públicas e privadas podem ser executadas sem ouvir a população que mora no local, você está aprovando o aumento do tráfico de drogas na fronteira, do tráfico de armas, o aumento da influência do PCC na Amazônia Legal, que é onde o PCC está atuando, do Comando Vermelho. Eu quero lembrar as pessoas aqui que as grandes máfias do mundo hoje, elas são compradoras do PCC e do Comando Vermelho. As coisas funcionam mais ou menos assim. Antigamente era diferente. Antigamente, por exemplo, rapidamente para as pessoas sacarem o que o marco temporal libera, não é só uma questão de 5 de outubro de 1988. O que o marco temporal libera? Ele diz o seguinte, hoje, atrás, 20 anos atrás, tá? 30 anos atrás, se uma máfia italiana, por exemplo, ela quisesse comprar um carregamento de cocaína na Bolívia, na Colômbia, no Brasil também, já se produziu cocaína no Brasil, inclusive se produz na fronteira, claro, mas o Brasil já teve uma cocaína plantada no Brasil chamada Ipadu, que depois deixou de ser plantada porque era uma cocaína que era muito mais difícil de ser trabalhada. Então, lá atrás, quando uma família italiana queria comprar cocaína para levar, por exemplo, para um porto da Europa, era muito comum que eles mandassem um membro da família, um filho, um neto, um irmão da família italiana, sanguínea, para a América Latina, e essa pessoa ficava como se fosse uma garantia do negócio. Então a pessoa ficava lá na selva, na Colômbia, na Bolívia, no Brasil, no Peru, enquanto o negócio não era terminado, enquanto o pagamento não chegasse para os cartéis, enquanto a cocaína não chegasse na Europa. Hoje em dia não é mais assim que funciona. Quem é que é o transportador e o fiador desses negócios
das máfias do mundo todo na América Latina, o PCC e o Comando Vermelho. São eles que fazem os negócios com os cartéis de refino de cocaína na América Latina, são eles que pegam essa droga empacotada, são eles que organizam o transporte, a gente está vendo o transporte marítimo, principalmente de submarinos, estão construindo cada vez submarinos maiores para o transporte, e essa lei que foi aprovada ontem, ela facilita a vida dessas pessoas enormemente, porque ela coloca porções de terra gigantescas da Amazônia, que até então estavam em disputa, na mão dessas pessoas para construírem pistas de pouso e continuarem fazendo seus tráficos. Então é nisso que a gente vai bater com a sociedade também.